Fala, senhoras e senhores, beleza? Resolvi gravar esse vídeo rapidinho, porque eu tô gravando esse vídeo hoje, dia 22 de abril, e ontem foi o dia 21 de abril, então tem duas datas que eu queria conversar com vocês, que eu vi muitos lugares falando, né, porque ontem foi feriado de Tiradentes, 21 de abril, e hoje é o dia do descobrimento do Brasil, né, do dia 22 de abril de 1500, a data atribuída. Senhores, vamos debater um pouco sobre essas datas, né? Eu acho interessante porque ontem eu lancei um desafio no meu Instagram, eu fiz 3 perguntas. Eu perguntei a qual contexto histórico está relacionada a figura de Tiradentes, perguntei como era a aparência física de Tiradentes e como nós podemos criticar o feriado do dia 21 de abril. E muita gente respondeu, eu fiquei muito feliz, mas pouca gente acertou todas as perguntas ou respondeu de maneira completa, né? Senhores, primeiramente, contexto de Tiradentes, vocês sabem, Conferência Mineira, né, um movimento intelectualizado que se revolta principalmente contra a derrama no contexto já de crise do sistema aurífero, né, em Minas Gerais, a revolta que explode em Vila Rica. Tem nomes super famosos como Tomás Antônio Gonzaga, Claudio Manuel da Costa, né, que são poetas famosos ali do arcadismo, né? Enfim, senhores, é interessante porque o Tiradentes está nessa revolta aí, né? Ele faz parte da Inconfidência Mineira, mas de longe não era uma principal liderança. Primeiro, por que Tiradentes, né? Não sei, né? Ninguém tem uma conclusão específica, né? A gente sabe que o nome dele é Joaquim José da Silva Xavier, mas ninguém tem uma conclusão específica do porquê que ele era chamado de Tiradentes, né? Tinha esse apelido. A gente sabe que ele era alferes, né? Alferes é um posto militar, que seria, sei lá, meio que equivalente a tenente hoje, né? A gente sabe disso, sabe que ele era ligado às classes populares, que ele era pobre, que ele era o único cara pobre no meio de uma revolta de elite. Provavelmente estava lá para poder fazer uma articulação entre as lideranças de elite, que tinham por ideia separar Minas Gerais, né, do restante da colônia. O Brasil era colônia ainda, estamos falando de 1789, né? Acontece antes, inclusive, da Revolução Francesa ainda. É uma revolta que não chega a eclodir na Inconfidência Mineira, super ligada com o iluminismo, né? Mas enfim, esses caras têm a ideia de transformar Minas Gerais numa república, com a capital em Vila Rica, de criar fábricas, de criar universidades, né? Enfim, e Tiradentes acaba sendo delatado junto com todo o resto do grupo, né? Eles são delatados por um cara chamado Joaquim Silvério dos Reis, porque Joaquim Silvério dos Reis tinha dívidas com a coroa portuguesa, e em troca do perdão das dívidas ele resolveu entregar essa revolta que nem chegou a explodir, nem chegou a eclodir. E o que aconteceu com os outros? Bom, os outros tiveram penas brandas, alguns foram presos, a maioria foi degradada, né? Foi mandada pra África, foi exilada. Agora, Tiradentes foi o único que teve uma punição exemplar. Ele foi pego, ele foi enforcado, ele foi esquartejado e os pedaços do seu corpo foram expostos por Vila Rica. Única e exclusivamente porque ele era um cara pobre, né? Por isso. Ah, Isaac, então ele é um herói nacional? Eu não sei de onde o pessoal tira essa ideia, né? Tiradentes era um herói nacional. Cara, ele não lutou pelo Brasil, né? Ele nem era uma das principais lideranças desse movimento, né? Tiradentes era uma figura dentro do movimento, beleza, mas que não era uma das principais lideranças, e ele só teve essa punição exemplar porque ele era pobre e a coroa portuguesa queria demonstrar o quê? Queria demonstrar firmeza, né? Queria demonstrar, eu que mando aqui, e é isso que acontece com quem se revolta, mas não vou fazer isso com quem é rico, né? Não vou fazer. Por que esses caras tinham influência do iluminismo? Porque muitos já tinham ido pra Europa, né? Muitos iam pra Europa, estavam cientes do que estava acontecendo nos Estados Unidos da América, né? Tanto que a base das ideias desses inconfidentes era a República Estadunidense, né? A República feita com a independência. A independência dos Estados Unidos tinha acontecido 1776, 13 anos antes, né? Então esses caras estão ligados com o que está acontecendo no resto do mundo. Agora, é interessante porque em 1720, ou seja, 79 anos antes, meu Deus, eu sou péssimo de conta, 69 anos antes, aconteceu uma revolta na mesma cidade de Vila Rica, que é a chamada Revolta de Vila Rica ou Revolta de Felipe dos Santos, né, que era uma revolta de cunho popular, liderada por um cara chamado Felipe dos Santos, que exigia o fim das casas de fundição. Casas de fundição, locais onde era cobrado o quinto, local onde o ouro era derretido, transformado em barras de ouro, né? E valem mais do que dinheiro, mentira, né? Mas enfim,
E Felipe dos Santos tem a mesma punição, né? Felipe dos Santos, ele é esquartejado, ele é morto, é claro, você esquartejado, ele já morreu, né? Mas ele é enforcado, ele é esquartejado, os pedaços do corpo são expostos, mas Felipe dos Santos não é considerado um herói nacional, né? Por quê? E você me pergunta por quê? E eu disse, não sei da onde tiraram que Tiradentes era um herói nacional. Eu digo da onde tiraram. Senhoras e senhores, isso aí tem a ver com a formação da República Brasileira, né? A República Brasileira, quando se forma, ali em 1889, está buscando uma identidade nacional, está buscando uma identidade republicana, está buscando heróis nacionais, né? É o momento que tá precisando de símbolos republicanos. Aí vai lá, pega o livro de história, procura no passado aí, aonde eles podem tirar um ídolo republicano, um herói republicano. E por que, por exemplo, Tiradentes e não Felipe dos Santos? Porque a revolta de Felipe dos Santos não tinha nenhum cunho separatista, muito menos republicano, né? Agora, a Inconfidência Mineira tinha. E como Tiradentes ele foi um mártir, né? Ele foi alguém que morreu em nome de uma causa, ele foi reapropriado pelos republicanos, e por isso que a gente tem esse feriado do 21 de abril, que é o dia da execução de Tiradentes. Né? É um feriado criado para criar uma imagem de Tiradentes, e você pode procurar vários lugares de Fundamental 1, e eu aprendi assim quando eu era criança. A minha tia Lilica falava pra mim, não, Tiradentes foi um herói nacional, morreu pelo Brasil. Não morreu pelo Brasil, caramba. Né? Ele morreu por conta de uma repressão, de um enfrentamento à coroa portuguesa no final do século XIX. Não existia nem Brasil ali, né, senhoras e senhores? Brasil, eu falo assim, existia Brasil, mas não existia nem a República Brasileira existia naquele momento. Né? O Brasil não era independente. Né? Era chamado de Brasil, mas o Brasil não era nem independente. A independência, você sabe, vem de 1822. Você resolveu latir bem agora, campeão. Jura por Deus. Você vai latir mesmo, irmão? Parou? Tá bom. Então, quer dizer, Tiradentes, ele foi essa figura Tiradentes que você conhece, ela foi criada pelos republicanos. Né? A gente não sabe nada de Tiradentes. Tanto que quando eu pergunto pra você assim, qual que é a imagem, a característica física de Tiradentes? Não sei. Ninguém sabe, não tem como saber. Ah, professor, mas eu acho que ele é cabeludo e barbudo e branco e magrelo. É claro, porque você viu aquela famosa imagem do Pedro Américo do Tiradentes esquartejado. Olha aí essa imagem. Então, quer dizer, você viu essa imagem. Bacana, Isaac. Essa imagem aí mostra Tiradentes pra gente, né? Pois bem, só que ela foi feita, essa imagem, pelo Pedro Américo em 1893. Ou seja, mais de 100 anos depois da morte da morte de Tiradentes, já feita durante pós-queda de Dom Pedro II, durante o governo republicano. O governo republicano, criando essa imagem de Tiradentes como um herói símbolo da República, vai lá, contrata o Pedro Américo, que era um dos principais pintores daquele momento, né? Um cara que pintou diversas imagens super emblemáticas pra gente, né? Mesmo o quadro do Independência ou Morte, que você tem essa imagem na sua cabeça por conta do Pedro Américo, o quadro da Batalha do Havaí, enfim, o Pedro Américo é contratado e ele cria essa imagem de Jesus, de Tiradentes baseada em Jesus Cristo. Né? Ele não tira do nada essa ideia, ele não pensa que vou desenhar um cara magrelo. Não, né? A imagem de Tiradentes é construída baseada na imagem de Jesus Cristo, porque o Brasil era um país absurdamente católico, né? Majoritariamente católico, a religião oficial do Império foi o catolicismo, né? E para criar uma aceitação popular, né? Para que as pessoas entendessem Tiradentes como um símbolo nacional republicano, né? Alguém que defendeu a República, ele foi associado com Jesus Cristo. Por mais que a gente também não tenha a menor ideia de como fosse a cara de Jesus Cristo, né? A gente não sabe como é a cara de Jesus Cristo. Não tem a menor ideia de como era Jesus. Mas a tradição cristã ocidental admite um Cristo branco, magrelo, alguns casos até meio fortão, barbudo e cabeludo, né? Essa é a imagem que muita gente tem, essa imagem que é fabricada de Tiradentes. Certo, senhoras e senhores?
esse é o primeiro comentário sobre o dia 21 de abril. E agora, dia 22 de abril, vulgo o dia de hoje, descobrimento do Brasil. Bem, essa é a data que a gente usa, né, que a gente acredita que tem o maior embasamento científico, em termos de pesquisa histórica, para falar da chegada dos portugueses, mas o tema é esse, né? Descobrimento, cara. Cara, como é que pode, né? Uma expressão de 3 palavrinhas aí ter tanta coisa errada, né? Descobrimento do Brasil. A única coisa que tá certa nessa fala aí é o do, né? Porque o descobrimento e Brasil é um absurdo falar isso. Porque, primeiramente, descobrimento do Brasil descobrimento da ideia de que algo foi descoberto. Você não descobre um negócio que já existia, né? Ali você descobre a cura pro câncer. Agora, assim, era um território que já existia, já estava ali faz tempo, né? É um território que tá ali, ponto, que tinha gente morando ali, né? Uma complexidade indígena desse território aqui na América do Sul, só que não era de conhecimento dos europeus. Então, usar a palavra descobrimento já é um conceito absurdamente eurocêntrico, né? E é um conceito que dá a entender que alguma coisa foi descoberta, que não existia, não, tava ali o tempo todo, só não era de conhecimento dos europeus. Esse é o primeiro ponto. E falar em Brasil em 1500, ô meu Jesus, né? Falar em Brasil em 1500, não dá. Como é que você vai falar em Brasil em 1500, meu filho? Né? Acabei de falar que o Brasil só vira Brasil, assim, independente em 1822, né? E só vai se consolidar essa imagem de nação brasileira lá no Segundo Reinado. Tanto que essa noção de descobrimento do Brasil é uma noção que nasce muito do IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é criado no período regencial para tentar criar uma nacionalidade brasileira. Né? No século XIX é um momento de busca pela identidade nacional. O romantismo na literatura tem uma forte função nisso, né? O professor Wesley já comenta disso há montes. Então, quer dizer, falar em Brasil em 1500 é impossível. A Laura de Melo Souza, né, uma professora da Sorbonne, historiadora, foi professora da USP por muito tempo, autora de muitos livros fantásticos de história do Brasil. Tem um texto dela que vira e mexe cai em vestibular, que ela diz que a rigor a gente não pode afirmar que existissem Brasil e brasileiros em 1500. Por quê? Porque não tem nem Brasil nem brasileiro. Você não pode assumir a ideia de que todos os indígenas que moravam nessa região, que habitavam essa região, tinham uma concepção de delimitação espacial e geográfica, sabe, territorial, de que estamos aqui no Brasil, porque não existia isso. Isso é uma concepção que vem muito tempo depois, né? E mesmo dizer, existe Brasil? Não existe, né? Uma coisa que me foi dito quando eu era criança, e minha tia Lilica falou pra mim assim, o Brasil se chamava Pindorama, depois se chamou Terra de Santa Cruz. Eu falei, como assim Pindorama? Né? Pindorama porque era como os índios chamavam. Né? Daí você pensa, então todos os indígenas tinham uma noção complexa, espacial, geográfica, chama tudo. Não! Né? Que tudo aqui é Pindorama. Né? O cara mora ali. Não tem WhatsApp pro cara combinar isso aí. Né? Não tem como delimitar isso aí em 1500. Então, quer dizer, falar em descobrimento do Brasil também não dá, né, senhoras e senhores? Não dá. Beleza, eram os 2 comentários que eu tinha pra fazer sobre os dias 21 e os dias 22 de abril, porque eu vi vários lugares, vários mesmo, comentando dessas 2 datas, né? E eu falo muito em sala de aula, então eu quis trazer pra vocês a minha visão sobre essas 2 datas, que não é uma visão minha, né? É uma visão que eu só tô reproduzindo de vários e vários historiadores que já falaram disso à torta e à direito, e é uma noção que você tem que saber criticar pensando num vestibular da vida aí. Certo, senhoras e senhores? Beijo do coração de todos e tchau!